Bom dia, boa tarde, obrigado a todos os presentes nesse primeiro dia de Casa Pagã. E aqui a tradição, para poupar um pouco a mediadora de fazer o resumo biográfico dos participantes, a gente faz essa leitura antes de passar a palavra. Então, nós estamos hoje com Geraldo Bergamo, que é professor aposentada de matemática da Unesp Bauru e ex-secretário municipal de cultura. Leitor assíduo de poesia por mais de meio século, transitou entre a lógica dos teoremas e a escuta da linguagem poética. Acostumado, como ele próprio ironiza, a lidar com demonstrações já demonstradas, decidiu experimentar a escrita como quem se aproxima da dicção de poetas que admira. O MS é seu primeiro livro. Estamos também com Mabel, nasceu no ano de 2000, no Rio de Janeiro, me fez me sentir um pouquinho mais velho do que eu sou. É formada em letras e faz pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autora do livro de poesia Novos Amigos, publicado pela Cachalote em 2025, e também a zine Rua das Bobas, número 3. Além das plaquetes Tinta Fresca e Canivete de Feira, ambas pela Fictícia. Canivete pela Fictícia. Coedita a revista digital de poesia Parque dos Parquinhos. Estamos com Márcia, que vai fazer a mediação da mesa, nasceu em Cafelândia, em 1979, Márcia Lopes, falando o nome completo, né? Mas passou a infância em Promissão, também no estado de São Paulo, de onde traz grandes memórias. Morou por mais de uma década em Manaus e atualmente vive em São Paulo, formado em comunicação social e jornalismo pela Unesp, FAC Bauru. É escritora, empresária e mediadora de leitura. Mantém a literatura ativa nas redes com perfil no Instagram Livros no Subsolo e no YouTube com o Papo no Subsolo e o Narrar Ficção, onde entrevista outros escritores. O volume de poemas Época de Manga, editora Reformatório, chegou fresquíssimo aqui para a Flip. É seu primeiro livro e está sendo lançado neste momento. Estamos também com Priscila Alonso, que é psicóloga, analista de data da Associação Jungiana do Brasil e membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Coordena grupos de estudo e da supervisão com abordagem analítica e arquetípica na clínica junguiana. É amante das palavras e muito interessada nelas, tanto na escrita como em sua prática no consultório. Passa a palavra a Márcia, ótima mesa a todos. Oi, gente, bom dia a todos. Fico feliz de ver a casa assim, né? Uma mesa de poesia, né? As pessoas não costumam valorizar muito o que a gente faz, né? Mas eu fico feliz de vê-los aqui. Sejam bem-vindos, vamos bater um papo aqui sobre o que a gente gosta de fazer. A nossa mesa, ela tem origem, o nome dela, num poema chamado Tempo, da Euridice Fontella. E eu vou ler só o finalzinho para a gente poder falar sobre isso. Mas eis que a palavra canto flor vivência, renascendo, perpétua, obriga o fluxo, cavalga o fluxo no milagre da vida. Então, ela fala desse fluxo da vida, né, desse nascer, desse passar do tempo e dessa coisa inexorável para onde a gente está indo. E ela usa a flor como símbolo, né, desse nascer, dessa coisa bonita que ela vira e depois dessa decadência. E aí eu vou falar um pouquinho do livro de cada um de vocês, que eu tive a honra de ler. Acho que é isso. Bom, a poesia de Mabel. Mabel, você tem a idade do meu filho mais velho. A poesia de Mabel traz uma menina descobrindo as dores do crescimento. A minha traz uma mulher que passou por elas desde a sua floração, pelas dores de parir poesia, e vive essa nostalgia, a maturidade e a decadência. A poesia de Geraldo traz esse notívago que reflete sobre os tempos vividos e às vezes sente uma amargura. A de Priscila traz essa passagem alegre pela vida, mas com uma certa nostalgia e uma relação mais próxima com a morte. Eu achei um fio condutor entre todos os livros, eu achei muito legal assim, essa conversa entre eles. Mas eu queria saber, falando de flor, como essa poesia... Eu vou pedir para cada um falar como a poesia brotou na vida de vocês. Vamos começar por aqui? Quer que eu comece por outro? Vamos. Tudo bem? Bom dia a todos. Como brotou? Eu acho que isso nasce em nós, não é? Eu gosto muito de escrever, faz muito tempo. Eu não tinha coragem de colocar no papel para publicar e virar o corpo, né, que as palavras têm. Então,
as palavras têm alma. Tem um texto da Adriana Falcão que diz isso, não sei se vocês conhecem, que as palavras dizem o que elas querem dizer, né? E eu acho que elas vão brotando mesmo da gente conforme a gente imagina e vai colocando as ideias no papel. Acho que é isso, né? Tem um movimento mesmo. Achei interessante você falar de um fio condutor, né? Porque as coisas do tempo, né? Quando começa e aonde termina, a gente não sabe, né? Você falou que tem a morte, a matemática é uma coisa tão pura, tão poética, tão profunda, né? E acaba fazendo também uma conversa entre nós. Acho que é isso, vamos ver se... vamos esquentar, né? Vamos iniciar aqui. Bom, vou passar a palavra para a Mabel, então, agora. Como brotou a poesia? Eu costumo dizer que, mesmo assim, cresci numa casa muito leitora, muito rodeada de livros, mas é curioso que a minha primeira memória assim, de relação com poesia é pela música. Então, ouvindo música e muitos... Bom, música, essa poesia cantada e acompanhada. E aí acho que foi meio daí que surgiu, depois se renovando a cada fase de um jeito diferente. Mas... Bom dia a todos. Bem, a literatura e a poesia em particular, elas me foram apresentadas na escola. A escola foi para mim um momento decisivo da minha vida. Eu sou filho de um operário, sapateiro, com uma mulher da roça, vivendo num bairro operário, de Bauru. Né? E aí é a escola que vai me dar outra possibilidade de vida. Na escola, na época, então eram ciclos, né? Eram chamados de primário, ginásio e colégio. Né? O colégio eu fiz o científico, daí essa paixão pela matemática e tal, mas tinha um mimeógrafo, né? uma escola do Estado, uma escola estadual, tinha um mimeógrafo, e a professora de português e de literatura, ela coordenava os estudantes a fazer um jornalzinho chamado-se A Baioneta. E foi uma primeira experiência em fazer algo escrito, rodar no mimeógrafo. Né? Algumas pessoas aqui sabem o que eu estou falando com mimeógrafo, outros talvez não saibam o que é isso, mas foi aí. E aí no colégio eu fazia o científico noturno, né? Trabalhava durante o dia. Muitas vezes, depois da aula, tinha uns 4 ou 5 que nos reuníamos, né, para tomar conhaque barato, comer pipoca, não sei o quê, e estudar algumas coisas. E tinha o vermelho, não porque ele já era comunista, mas pela fisionomia dele. E o vermelho era muito ligado em literatura, e ele começou a nos apresentar Fernando Pessoa, Drummond, e a partir daí a coisa acaba acontecendo. Eu trabalhei muitas coisas, desde os 12, 13 anos de idade, mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei com engenharia, eu fui conseguir ganhar minha graninha dando aulas, aliás, vendendo aulas. Né? Eu nunca dei aula, eu sempre vendi minhas aulas. E aí o que aparecesse de aulas eu pegaria. O que mais tinha de aula para pegar era matemática. Né? Então foi aonde mais eu trabalhei. A partir daí, num determinado momento, já casado, a Regina sabe que dá aquele sobradinho, num determinado momento, eu tinha uma maquininha Olivetti, desse tamanho assim, bem portátil. E na época da chamada poesia marginal, geração mimeógrafo, nós, 4 amigos, começamos a fazer, lá em Bauru, uma revista. E foi até o 3º número, foi estranhamente apreendida pela Polícia Federal. Não tinha nada a ver, era uma revista de literatura, mas a capa desse 3º número
era de um artista plástico lá que fazia uns anjos andrógenos e tal. E pronto. As forças vivas da cidade denunciaram para a Polícia Federal que era uma revista pornográfica. Veja só. Muito bem. A partir daí, algumas coisas andei escrevendo e graças a uma boa análise eu joguei tudo fora sempre, né, porque não prestava a mim. Né, não prestava a mim. E só depois da aposentadoria é que daí eu falei, bem, agora eu tenho que arrumar alguma coisa para dar sentido para a vida que não seja o trabalho, que é o que dá sentido durante boa parte da nossa vida. Em um determinado momento eu estava publicando no Facebook poesias de poetas que eu admiro, e em um determinado momento eu tive que fazer uma cirurgia de catarata, ficar só mesmo em casa ali na época, então tá bom. Vou escrever alguma coisa, rápido, para escrever rápido era poesia, e a partir daí eu tenho escrito, e então isso faz uns 7, 8 anos, o que vai estar nesse livro aí é essa produção atual. Né? E aqui nós estamos num lugar, né, chamado Casa Pagã, numa flip que homenageia uma poeta do calibre da Eurídice, e eu queria homenagear aqui também a primeira poeta, aliás, os primeiros poemas escritos, que foram grafados com o nome da autora, é de 4.000 anos atrás, 4.300 anos atrás, escrito por uma poeta chamada Eneduana, filha de Sargão, talvez, né, pessoa da história aqui, lembra que Sargão foi o primeiro criador do império, alguém que conquistou várias cidades a partir da Acádia, e as cidades todas sumérias, ali onde hoje é o Iraque. E ele colocou a filha dele para reinar na cidade de Ur, que era a maior e mais importante cidade suméria da época. E ela escreveu metrificado em rima 42 cantos, em que nesses cantos ela colocava toda a cultura da época, as leis, os conhecimentos práticos, os conhecimentos teóricos e muita matemática também, né, do que ela escreve. Até hoje a gente usa a matemática suméria quando nós olhamos o tempo físico, os nossos relógios, e eles estão na base 60 e não na base 10. Nós dividimos a hora em 60 minutos, em 60 segundos, os ângulos, a base 60, isso tudo, aliás, é antes, isso tudo é de quase 5.000 anos atrás. Essa sabedoria científica, depois, num determinado momento, se perdeu. E a escrita. A escrita, a invenção da escrita, a invenção da cidade, a invenção da escola. Os sumérios colocavam as crianças a partir dos 7 anos de idade até os 17 para poder aprender toda a escrita suméria. Então, né, ter os escribas da época. Ora, pessoal, só 1.500 anos depois da Enenduana é que Homero e Hesíodo, que a gente trata aqui no Ocidente como sendo os fundadores da literatura, não fizeram literatura escrita, porque ainda, depois de 1.500 anos, ainda na Grécia, não tinha a parte escrita. Certo? E o Hesíodo é considerado o primeiro poeta que tem uma poesia em que ele cita ele mesmo, que é os Trabalhos Lusíadas. Ora, ela já fez isso 1.500 anos atrás,
né? Uma mulher, primeira poeta, é uma mulher. Eu acho isso muito interessante ser trazido quando a gente está homenageando a Euridice. Muito obrigada, viu? Eu vou falar da origem também da minha, como brotou a poesia em mim, já que eu estou lançando Época de Manga aqui hoje. A poesia brotou em mim desde muito nova. Eu cresci em uma casa onde meu pai escrevia poesia, com o livro do Carlos Drummond de Andrade na cabeceira da minha cama, e eu tinha uns 9 anos, eu não entendia nada, mas eu achava lindo aquilo, e eu repetia, era uma antologia poética dele. E aí a poesia também foi brotando ao longo da minha vida, foi florescendo dos desesperos, das tristezas ou de alegrias, às vezes no meio da noite, quando eu me levantava e eu não podia conter aquilo, às vezes no banho, quando eu escrevia no vidro, a primeira frase que vinha no impulso, e foi assim que a poesia brotou. E esse livro aqui, ele tem poesias desde os meus 16 anos, claro que eu tive que mexer milhões de vezes depois, né? Mas eu tenho 47, então tem coisa muito antiga aqui, coisa que eu escrevi na residência literária, que a gente estava juntas, né, Branca? Agora lá com o João Zanello Carrascosa. E foi assim que a poesia brotou na minha vida. E agora eu vou fazer uma pergunta agora para a Priscila. Priscila, o seu livro Sfregatio, que eu li, muito bonito, gente, nasce do atrito entre a realidade e a poesia, onde o corpo-texto vira o corpo-livro. Fala um pouco pra gente sobre o título e sua relação com a palavra e a realidade. Eu respondi a primeira pergunta, assim, sem esse referencial histórico linear. Mas só voltando um pouquinho, eu também cresci num lugar que tinha muito samba, tinha um pouco boemia, e os amigos dos meus pais iam cantar, meu pai sempre também gostou de escrever, então sempre estava lá Fernando Pessoa, Drummond. Essa coisa que a gente vai sendo mergulhado, né? Eu acho que a palavra vai nascendo conforme a gente vai crescendo e nascendo também. Bom, esse título, Sfregatio, eu inventei, é uma palavra que eu inventei, porque meio assim, inspirada nas operações alquímicas, né? Calcináceo, putrefáceo, são 7, não vou me lembrar das 7 agora. E aí, num dos poemas que eu fiz numa das oficinas de escrita, me veio essa palavra. E a gente conversando, e a pessoa que me estimulou muito a de verdade publicar e a levar a sério isso, assim, né, chamou a atenção e disse que, puxa, que palavra interessante, olha aí o título do seu livro. E ficou, né? Então, assim, eu pensei exatamente nisso. Como uma operação alquímica, Sfregatio é a imaginação e a realidade se atritando, sabe? Se raspando. Porque a realidade... O que é a realidade? Tem uma realidade física, né? Mas mesmo assim, ela é tão... pode ser tão abstrata, né? Se a gente pensar na matemática. E eu acho que a gente está falando de tempo aqui o tempo todo, né? Quando você fala de que foi uma primeira mulher, e como é que a gente vê as horas, né? E cantoflovivência tem a ver com isso, né? Com o movimento. Então, essa palavra do título nasceu assim, quer dizer, um neologismo que eu inventei como uma operação alquímica, onde a imaginação e a realidade se esfregam, se atritam. Que é o que a gente faz, né, o tempo todo. Eu acho que conforme a gente sonha, é uma imagem, a gente imagina, isso tem uma realidade e se esfrega na realidade do dia a dia, do que a gente de fato vê concretamente e raciocina. Qual foi? Tem mais coisa na pergunta? Não, acho que é isso, né? E aí como é que eu me relaciono com a palavra e tal. E aí como é essa coisa, a gente colocou um subtítulo quando estava pensando nisso, um diálogo com o fim, porque o livro passa, né, dessa coisa do tempo, tem a morte, né, falando, tem essa ideia aqui em alguns poemas. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Mabel. Eu gostaria de falar sobre o que você falou do título e a forma em que está grafado, está feita a arte.
muitas pessoas, como ele aqui apresentou, chamou de UNS. Não, é uns. É um sonho. É lindo. Caetano Veloso tem um disco. É um título assim, bastante despretensioso e feito de propósito, com a pretensão de ser despretensioso. Eu achei super interessante o título. Né? Gostei. Mabel, eu vou ler um trechinho de um poema seu. Tem esse menino que nunca cresce e essa menina que em algum momento vai se despedir dele. Qualquer dia a menina vai sentir saudade da casa e da mãe. Aproveite-se a infância sem a consciência de que a infância um dia vai embora. E o seu livro é um pouco sobre isso. Sobre essa mescla de tempo, sobre essa inconsciência, sobre o tempo que vai embora. Quando essa menina se dá conta, ela já cresceu e está fazendo novos amigos. Fale um pouco sobre o fio condutor dos seus poemas. Como você chegou nesse título e como que você foi conduzindo isso. Bom, esses poemas todos, praticamente, foram feitos em oficinas de escrita. Eu participo de muitas oficinas, ministradas pelo Rafael Zaca, principalmente, e fui criando essa comunidade assim, de amigos que já vai denunciando um pouco o título também, porque acaba ficando meio metalinguístico de que os novos amigos são também esses poetas que me acompanharam no processo da escrita. E a gente, nessas oficinas de longa duração, a gente acompanhava os projetos um dos outros. Então, era proposto que a gente pensasse em um projeto no início para ir escrevendo a partir de exercícios vários. E muitos exercícios que me levavam a escrever com memórias e investigando a memória. E eu fiquei pensando, né, nesse tema dessa mesa do tempo, porque eu acho que na literatura, assim, em geral, mas talvez na poesia de uma forma mais radical e formal, permite que a gente faça uma montagem, né? E uma montagem assim de tempos, mais ou menos como, forjando ali talvez como acontece na memória e no sonho, né? Que não é organizado, né? Não é nada linear, é um tempo e outro meio colados. E eu acho legal que na poesia permite fazer isso, né? De colar não só o livro de poesia ser uma montagem de poemas que podem ter tempos de vozes diferentes, como também internamente dentro de cada poema dá para uma estrofe ser em um tempo, outra estrofe ser em outra, e um verso ser em um tempo e um verso em outro, enfim, essa meio cinematográfico também, né, nessa hora de montar, que a gente pode ficar trocando de lugar as coisas, desorganizando. E acho que foi por aí essa prática de exercícios de memória e depois uma montagem, um processo intenso de montagem coletiva, assim, com outras pessoas podendo interferir e escrevendo muito sobre o luto e sobre memória. O título do livro antes era outra coisa completa, assim, era Memória de Formiga, que eu não desgosto hoje em dia, mas apesar de eu ter me apegado aos novos amigos, que foi sugerido por um amigo que surgiu no processo, que está aqui, que é o Lucas Ferreira. Ele leu e eu perguntei para esses amigos, olha, estou com esse título na mente, mas queria que vocês me falassem outros. E aí ele me chamou a atenção para isso, né? A leitura de fora, eu estava vendo a mesa anterior aqui, também falaram sobre isso, como a visão de fora do nosso livro muda tudo. E ele chamou a atenção porque tem muitos amigos, pequenos amigos ao longo do livro. Eu fiquei, nossa, é verdade, não é? Eu quis sair também, talvez, dessa coisa mais memória e trazer os novos, que também tem não é só o passado, né? Tem uma renovação. E aí, acho que daí que veio, fez muito sentido para mim depois.
Geraldo, em seu texto, o próprio fazer poético é discutido em vários poemas. Aí vou ler um trechinho de um. Você fala assim: mas o que foi mesmo que meu pai dizia? Coisas como a poesia não dá roupa nem comida. Hoje me ponho vagabundérrimo e procuro a medida exata mais vadia para fazer versos de diversão. A pergunta é: quem assim julga a poesia tem razão? Quem assim julga a poesia tem razão? Veja, eu vou falar duas coisas. E talvez eu não consiga chegar na sua questão. Pegando o livro em si, os poemas que estão aí, a linguagem da primeira pessoa do singular é de um eu lírico. Claro que não dá para a gente escrever sem usar as próprias vivências e tal. O pai que aparece aí é um pai de um eu lírico, quer dizer, é um pai que representa vários pais, poetas, tempos e outros tempos. Meu pai, um sapateiro que não passou da 4ª série primária, não poderia ter falado para mim, né, dado um conselho desse tipo, mas seguramente o tema que está aí é de um pai dando conselho para o seu filho, de que, olha, você vai ter que ganhar a vida, cara. Você vai ter que arrumar coisa que dê dinheiro. E a poesia, fora disso, aí já não é mais o meu pai falando isso, né? É uma criação. Outra coisa é que esse eu lírico procura imitar poetas de cabeceira. Tem uns 12, 13 poetas de cabeceira que eu sempre releio, e a hora de escrever esses poetas aparecem aí, e eu imito. Não há nada de novo aí nesse livro, é pura imitação, tá? Por exemplo, esse é a imitação do Carlos Saldanha, da poesia marginal. A forma de escrever irônica e tal é mais ou menos da forma que ele escreve, né? Ou do Cacacho, ou do Chacal. Então, tem coisas desse tipo. Não sei qual que é a razão disso, né? Não sei quem vai dar a razão para você ser um poeta que queira fazer algo revolucionário, fazer uma literatura que ninguém nunca tenha feito antes, se isso é razão principal, ou se um mero poeta caipira de Bauru, imitando trocentos outros que ele gosta, não sei o quê, isso também seja razão. E isso tem a razão de ser em termos de poesia. Eu vou falar do meu título, então. A Priscila falou para eu falar, eu vou falar. Época de Manga. Traz uma nostalgia, né? Então esse livro, ele passa pelas fases de uma narradora. Na verdade, as poesias, elas têm um link entre elas. Na verdade, não é uma história, mas ele foi lido. É importante falar que o primeiro leitor desse livro foi o João Zanello Carrascosa, nosso mentor lá. E depois ele foi organizado pelo Henrique Rodrigues, que fez a orelha do livro, que achou esse fio, né, desde o nascimento, o primeiro título, o primeiro poema, que é o Nascimento da Poesia, que ela diz que no banho ela pariu poesia, e é o que a gente às vezes faz, né, o que eu fazia. E ele vai passando pelas fases, desde quando ela era nova, e depois chega numa fase da vida que é nova. Se o senhor falou que de Bauru o senhor era caipira, imagina eu de Capelândia, de Promissão. Então eu tive uma vida um pouco rural, essa relação com a natureza. Então eu uso um pouco essa questão da flor, né, mas da natureza em geral, no meu caso a manga, para falar dessa passagem do tempo, do ciclo da vida, do ciclo da natureza. E o Época de Manga é um poema que não é um poema, tem um poema aqui que chama Mangueira Velha, que é a relação de uma menina, uma menina, que ela ia pro sítio e ela brincava numa mangueira, ela balançava ali. E aí, depois, quando ela rodou o mundo e ela volta, essa mangueira está decepada. E ela percebe que ali morreu a infância dela. Então, depois disso, ela vive as nostalgias dela até chegar à madureza, né? A maturidade.
E o livro ele termina com um poema chamado Despedida. Então é realmente essa curva. E a época de manga traz essa coisa boa, bonita, né? De vida, de tudo florescendo e colorida. E uma coisa muito boa. Então ele traz para mim esse título, é uma coisa boa de que a gente pode se lembrar. E depois, né? Depois com a passagem do tempo e quando a gente se for, tudo sempre, sempre, sempre continua. As mangas sempre hão de florescer numa próxima estação, mesmo que a gente não esteja mais aqui. Então é sobre isso, a época de manga. E agora eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Para a Priscila. Invoquei que a Priscila... Que bom. Eu trouxe tudo anotadinho porque né? Bom, memória, relação com a infância. O poema Morada tem a ver com os tamanhos que temos na infância e como vemos um mundo imenso naquela época, né? O quintal é um lugar seguro. Tem a ver com o meu poema Jabuticabas, desse livro aqui também. Eu achei uma conexão absurda, assim, depois queria que você conhecesse. Como é ver esse mundo hoje através da sua poesia? Que tamanho ele tem agora para você? O mundo, o quintal, através da poesia? Eu não sei se a poesia, na hora que a gente escreve, como cria um corpo, né, fica uma coisa assim amalgamada, né, parecendo alquimia, se isso tudo assim, reduz ou muito pelo contrário amplia. Então, eu não sei se tem uma resposta física, científica para isso. Mas é isso mesmo, esse poema tem a ver com o que eu sempre, inclusive o livro tem os cobogós, que eu até chegar nos cobogós, eu e o editor e a pessoa, a gente foi indo, porque eu queria uma coisa assim que desse mais fluidez e movimento, porque eu sempre tive muito interesse em olhar pelos buracos dos cobogós, e é da minha infância, porque tinha o prédio da minha avó, tinha uma parede que tinha uns cobogós, onde a gente brincava de gosta desse. Depois eu morava de frente para o mar, né? E a janela era bem alta, então tinha 8º andar. Na área de serviço eram os cobogós para a gente olhar e aí pelo mar. Depois, quando eu era menorzinha, tinha uma varanda e que tinha uns espaços assim horizontais, que era onde eu conseguia olhar para fora, para o mundo de fora. Né? E aí eu acho que essa ligação com o fora e o dentro, né? Que os cobogós, os buraquinhos, é o olhar através, né? Eu sempre tenho um interesse sobre isso, e eu acho que a poesia traz isso, porque o senhor falou uma coisa interessante, esse olhar do leitor, você que falou também, né? Já vem com os olhos do leitor também. Claro que o que a gente escreve, a gente está dizendo alguma coisa, mas os olhos de quem lê, né? Traduzem talvez outras, né? Tantas outras. É muito interessante. É isso. Muito bonito, muito bonito. Obrigada. Bom, Mabel, o seu livro traz lembranças da infância, né? Traz a inocência, mas também a perda dessa inocência. Traz sentimentos ali na relação dela com o pai, que é uma relação muito, muito evidente, profunda, né? E traz essa presença, essa ausência e as transgressões de uma menina. Nos seus poemas você representa bem que o crescer não dói só na menina, mas também nos que estão à sua volta. De uma certa forma, quem está à sua volta também perde essa menina. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Essa ambiguidade, né, dos tempos também que vivem dentro da gente, da infância que vive dentro da gente, continua vivendo mesmo quando se cresce, né? E eu tentei fazer isso com essa montagem, assim, fazer essa ambiguidade de estar sempre transitando, né, nesses dois estados assim da infância que não vai embora, que acaba não indo embora, mas que convive com outras coisas, com novas possibilidades, assim, não sei. Você falou que eu começo a pensar a partir do que você disse, né? Que aí está a nossa leitora aqui, que a gente está ouvindo. Mas
acho que imaginar também essas perdas das outras pessoas foi interessante, por causa, e é nisso o uso de outras vozes, assim, né? Não só a voz de um eu ali que fala, mas também dos outros personagens que vão aparecendo. E até, acho que usei, tentando, vai para um lado de animais, às vezes, também, de pensar de se pensar a criança como uma formiga em relação ao mundo e depois ir crescendo como uma saúva e fazendo essas meio metamorfoses, né, físicas e de sentimentos. Respondeu e tem a ver com o que a gente estava falando, né, do tamanho do mundo quando a gente é uma criança, o que a gente se sente, como a gente se sente. Geraldo, o teu texto traz uma poesia contemporânea, mas com influências regionalistas e de poetas de uma vida toda. Tem até de sonetos, né? Há um certo saudosismo, um certo desgosto com o mundo. Alguns temas conversam também com a minha poesia. Você acha que a maturidade te trouxe mais versos que prendessem a atenção e fizessem doer em quem lê? Na verdade, eu trabalho com temas, né? E o tempo que passa, em termos subjetivos, tem o tema do nascimento, o tema da infância, o tempo da juventude, o tempo da maturidade, o tempo da velhice e a morte. Então, esses são temas que foram tratados por os poetas durante milênios. E, de alguma maneira, eu penso isso como temas, né? Falando da infância, particularmente eu não tenho saudade da minha infância. A minha infância foi uma porcaria. Né? Mas eu trato das questões da infância aí, em alguns poemas, com personagens que têm nome, mas não existiram. Esse único. Né? Mas um menino que lidera o jogo de futebol de um bairro operário, de ruas todas esburacadas, lama, bola de meia, não sei o que, é um personagem importante da infância daquele tipo de vivência. Né? O outro que nasceu com perforto, quer dizer, tem algum problema físico e não vai conseguir jogar bola, e a bola para molecada, né, para os meninos na minha época, era a nossa única possibilidade. Ele vai ter que fazer outras coisas, ele vai ter que ser uma liderança intelectual dentro das possibilidades daquilo ali. Por isso que aparece ali, né, o Aristeu falando que viajava no pensamento. Mas são temas que já foram tratados, né, não tem nada de novo aí, né, já foram tratados de alguma maneira. Eu pego a ideia do amálgama, é interessante, não um amálgama de poetas diferentes e que aparecem aí. A maturidade, ela permite você ter feito uma série de coisas, no meu caso, inclusive na literatura. Né? De ter, na época da poesia marginal, numa cidade como Bauru, trabalhado em fazer uma revista, certo? Em que a gente vendia ali na Rua do Comércio, colocava em banca e tudo mais. Né? E aí você acha que você está escrevendo alguma coisa interessante, mas passa um tempo, você olha aquilo e fala, mas que porcaria que é essa daqui, né? Infelizmente, algumas dessas coisas ficaram registradas por escrito nessa revista. A maior parte realmente era para jogar fora. Então, acho que a maturidade te permite isso. Ela te permite fazer uma análise mais crítica, porque também eu não sou um estudioso, né, formal de literatura. Quer dizer, meu estudo de literatura é de ler os clássicos, seja de contos, de romance e das poesias. Né? Então, de certa maneira, você ter vivido com 73, você ter vivido 50 anos de leitor, eu acho que foi falado aí, 50 anos de escritor, não.
mas 50 anos de leitor, né, que a escola me permitiu, a escola me fez isso. Minhas professoras e professores de literatura e português é que me fizeram. Tá? Eu valorizo por demais o que a escola me fez. A escola me fez. E aí ela vai aparecer na maturidade com outros trabalhos. Né? Eu fui professor da experiência, negócio todo. Então permite a gente fazer algumas ligações, assim, ao mesmo tempo emotivas, né, em relação a tudo isso, e ao mesmo tempo racionalizar o que foi essa passagem do tempo, né, numa época em que o tempo está ultra acelerado pelos novos meios técnicos de informação, de comunicação, né? E eu vejo que tem alguns problemas que não são propriamente problemas dessas invenções, né? São problemas do sistema político, econômico, social, capitalista que nós vivemos. E não desses meios técnicos. O livro não existiu sempre. O livro didático, quando foi colocado em andamento, causou uma revolta no professorado, isso lá até o final do século XIX, que o livro didático ia tirar a autonomia dos professores. Quem hoje na escola acha que o livro didático tira a autonomia dos professores? Então, olha essas coisas assim, a internet, a inteligência artificial, não sei o que, está tirando a autonomia. Não sei, eu acho que nós não estamos ainda tratando isso de forma socialmente independente. Né? Nós estamos nesse caldeirão aí, de tempo acelerado, e meio que nos entregando ao que o capitalismo está fazendo com a gente e emprestando a nossa boca. Eu aqui hoje estou emprestando a minha boca para que o capital fale por ela. E aí... Gente, a gente tem mais... eu vou pedir para cada um ler um trechinho, um poema, não sei, porque depois a gente tem... Eu vou abrir para perguntas. Mas eu só vou falar uma coisa do poema do Geraldo, do Sr. Geraldo, que ele falou, ele citou, é claro que eu coloquei aqui com as minhas palavras, eu misturei tudo, mas ele fala assim: pouca terra rodei, o mundo é grande, mas o mundo inteiro está na alma. Aí eu ia fazer uma pergunta, mas a gente não vai ter tempo, que fazer poesia, ter o pensamento que voa o mundo todo, eu acho que é um pouco isso, né? O nosso pensamento, através da poesia, voa o mundo todo. Então, você pode ler um trechinho? Eu fiquei na dúvida se eu lia o Morada, que você já citou, mas eu tinha um outro poema aqui, eu acho que ler os dois é muito, né? Ou será que sim? Pode. Então eu vou ler o Morada rapidinho e depois um outro poema. Não eram muito grandes os espaços que me interessavam e me chamavam. O da varanda não era grande na altura, mas extenso na horizontalidade. Naquele eu precisava baixar um pouco e por ali via o tempo se movimentando na rua. Poucos carros, bar e poucos transeuntes. A venda da tia Grácia era um boteco-mercearia acolhedor e amoroso. Na garagem, os espaços dividiam os jardins dos locais onde brincávamos quando crianças, pulando no pula-pula, e quando um pouco menos criança, brincando de gosta desse? Eram mais arredondados em minha memória, não sei se bate com a realidade. Os da área de serviço protegiam o 8º andar da praia e do céu lá fora. Para dentro, estantes, mesa, camas e sofá. Para fora, céu, mar e areia, abrigo e risco. O gosto por janelas vem de longe. Os cobogós atiçavam a curiosidade para olhar através deles. Que mundo se abre por aí? O que passa por nós quando olhamos pelos buracos? Manuel, Ângelo e Bartolomeu. Palavra bordada. Ensaia em mim uma marca porosa.
acentuada, marcada, prosa, marcada, rosa arcada. No corpo liso, poroso, impermeável, rastreado, aberto, alisado, protegido, revertido, ensaia em mim um sonho poema. Obrigada. Eu vou ler o meu. Eu ia ler a Mangueira Velha, mas como eu já falei muito de manga, eu vou mudar o termo aqui. Eu vou falar um pouco... Bom, tem um que chama O Ventre da Minha Mãe. Impreterivelmente o ventre da minha mãe, a qualquer tempo, que me gerou e me geraria sempre, todas as vezes que eu precisasse renascer outra vez, recomeçar do próprio ventre. Ouvir aquela voz distante e familiar, levar o primeiro tapa, chorar pela primeira vez, resgatar complicações, anular rejeições, viver os motivos novamente, ver de quem era a razão. Indubitavelmente o ventre que me abrigou, sem titubear, e me abrigaria sempre, todas as vezes que eu retornasse em crises na escola, na rua, na vida, com o primeiro amor. Seria feto e informação para uma noite de sono. Para que tanto espaço, tanto mundo, tantos objetos, tantos objetivos, tantos caminhos? Ganhar o mundo é perder muito e não perceber. A qualquer tempo, o colo de minha mãe. Eu vou ler um que se chama Sem Óculos. Sem óculos. Muitas pessoas parecem uma só. E se parecem as pessoas. Um colega com uma tia, um aluno com um vizinho, nossas avós, nossos irmãos. Não fosse a cor, os semáforos também se pareceriam, pois brilham igual apagam. Eu e você como a imagem de um espelho e números de ônibus todos idênticos. As folhas das árvores, uma só copa. E na Copa do Mundo, os jogadores já iguais apenas correm por aí. A bola não existe mais. Mas sobretudo os rostos. E quando no mercado abraço o açougueiro, espero que ele diga quanto tempo e que seja o meu pai. Eu acho que vou ler o poema que você citou um trecho dele, porque o menino, ao fim do pai, o pai é o primeiro herói do menino, e ele vai procurar imitar. E o pai vai procurar dar os conselhos. E depois, crescemos e tal, nós começamos a contestar um pouco aquilo. E o texto tratado de forma irônica, né, usando a ironia do Zucker Sardan, que é o pseudônimo do Carlos Sardan. Eu tenho um problema de não poder mais, não consigo mais óculos multifocal. Casos que eu tenho aqui são não tiro agora, estou vendo duas salas. E aí não dá para juntar grau com... Estou em abscesso pensamentoso, por pensamentíssimos em nada, nadérrima de nada. Mas o que foi mesmo que meu pai me dizia? Coisas como a poesia não dar roupa e comida. Hoje me ponho vagabundérrimo e procuro a medida exata mais vadia para fazer versos de diversão. Não sei o que meu pai me diria sobre essa versão que dê os seus conselhos. Todos os casos, tomarei um copázio em sua homenagem. E por número e gênero, ou sufixos aumentativíssimos, estaremos de novo juntos,
sentado sobre o mundo. Meu pai, entre aéreo e comovido no que me dizia. Gente, agora eu vou abrir para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Ou alguém quer fazer algum comentário? Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Anderson. Quando a gente fala de processo criativo na poesia, né, a gente vai muito para o lugar mais onírico da coisa, da frase certa, enfim, do verso que conversa com o outro, da fluência, né? Eu queria ouvir de vocês aí, 4, a parte chata do trabalho, a parte da artesania, né? Como chegar nessa palavra exata de uma frase, desse, como o Geraldo falou, a questão da gaveta, né? Essa gaveta que às vezes a gente olha, tem um verso ali que, enfim, parece ser genial, e depois quando a gente, numa segunda olhada, a gente entende que não é bem aquilo, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse movimento mais frio de artesania da obra de vocês. É isso. Bom, eu vou começar rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. No meu caso, a poesia geralmente brota no papel. E ela flui, tem 1000 rasuras, e depois eu vou para o computador, e aí é a hora que eu vou trabalhar de verdade nessa poesia. E é uma questão, para mim, é muito particular, é uma questão de ritmo mesmo, da palavra que encaixa, às vezes uma ironia ali, alguma coisa assim, ou às vezes uma palavra que não tem, que ela muda totalmente o ritmo da coisa, às vezes faz sentido também para mim. Quebra, sabe? Alguma quebra. E para mim, como eu escrevo há muito tempo, são mais de 30 anos, então é uma coisa que às vezes vai ficando natural pra gente, sabe? Você falar, cara, isso aqui não encaixou, não deu. E aí, às vezes, tem que refazer muitas vezes. E é assim, pra mim acontece dessa maneira. Eu também, eu vou escrevendo e aí depois eu leio e risco, ou coloco uma flechinha daqui pra lá. Eu gosto dessa ideia, dessa coisa do plot twist, parece que não tem nada a ver, aí depois deixa ela descansar, mais tarde eu leio e acho que tem. E na hora de passar para o computador também, quando vai digitar, às vezes muda alguma coisa, sabe? Ou tira, ou vem alguma outra palavra. Tem uma costura mesmo, não é assim, uma inspiração linda que veio e a gente pôs... Não é assim. Bom, no mesmo... Mas eu sou muito da oficina, né? E gosto muito de exercício de escrita, que nada mais é também, você falou do imitar, né, os outros poetas. Eu acho que tem muito disso em exercício de oficina, que é testar a ferramenta de outros poetas, né? Das leituras e ver se funciona. Às vezes é fazer tipo uma lista de palavras imensas e só ir fazendo por associações que podem ser por som, por subjetividade ou por função, enfim, e testar. E eu gosto de, depois de escrever, trocar com outras pessoas, mostrar, e às vezes vai ser outra visão que vai falar essa palavra que não está funcionando. Ler em voz alta também foi... Acho que tem algumas coisas que são técnicas, assim, né? É uma técnica que cada um vai vendo o que dá melhor. Muita coisa que eu escrevo na cabeça, na hora que eu for para dormir. Daí acordo no outro dia, não lembro. A grande maioria. Fico nervoso, porque tento lembrar, não lembro. Alguma coisa eu lembro. Essa coisa que eu lembro, eu pego e escrevo. Eu estou numa fila, a coisa aconteceu de um sujeito reclamar com o outro lá, e eu vejo que aquilo ali é poesia. E entrar com a cabeça, eu fico na fila ali, eu fico na fila fazendo isso. Né? Fazendo poesia. Vai na cabeça, não sei o que. E aí já não estou acordado, né? Tá, escrevo. Bem, eu tenho escrito, a partir dessa ferramenta que é o computador, as redes sociais,
Eu botei na cabeça de fazer pelo menos uma poesia por dia e publicar no Facebook. Então, tem lá uma quantidade. Aí você tem aquele negócio que é a memória, né? 1 ano atrás, ou 3 anos atrás, no mesmo dia, que o Facebook te dá tudo negócio legal. Aí pega e fala assim, putz, tá vendo isso daqui? Esse trechinho aqui é a única coisa legal. Né? Aí a outra, logo em seguida, está falando de outro tema. Tem outro trechinho que eu falo, pô, isso daqui o Lorca teria... Aí eu junto coisas que são díspares. Na ordem que elas foram elaboradas. Uma foi elaborada por uma coisa, outra foi elaborada por outra coisa, mas você fala assim, não, em termos poéticos isso faz sentido, né? Ou por contraposição, ou por remeter de alguma maneira, então tem muito isso. Atualmente, praticamente, eu tenho escrito com essa técnica. Muito pouca coisa aparece agora um trecho novo. É pegar um trechinho de uma coisa de 3 anos atrás, outra coisa de 4 anos atrás, uma do ano passado, sai um novo poema. Você vai saber. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta pra gente? Imita quem imitou. O senhor imitou quem imita agora. Agora é a sua Imita hora de quem imitar. imitou. Só imita quem imitou, é uma boa imitação. Não tivemos uma Itabira em nossas vidas, né? Itácio.